Canta aí, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento moral. Você sabe o que é moral? Moral? Moral está relacionado, na verdade, ela tem uma origem etimológica em mores, em latim, que significa comportamento, costumes. Então, como você se comporta? Quais são os costumes que você segue? Como você define o que é certo e o que é errado, bem e mal? O Lawrence Kohlberg, ele que viveu de 1927 a 1987, ele vai fazer alguns estudos com crianças e jovens para perceber quais são os níveis e em que faixas etárias a gente vai se envolvendo. Oi? Meu jovem, né? Então, ele vai fazer estudos e chegar à conclusão que a moral, ou seja, aquilo que a gente considera certo, errado, bem e mal, vai mudando a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai crescendo. Então, a gente vai mudando a percepção de certo e errado. Então, a moral se desenvolve em 6 estágios. Os 2 primeiros estágios é da infância até a adolescência. O terceiro e 4º estágio é da adolescência até a vida adulta. O 5º e o 6º estágio a gente desenvolve só depois de adultos. Mesmo assim, o último estágio só algumas pessoas desenvolvem. Outras estacionam no 5º. Gente que estaciona no 4º estágio do desenvolvimento moral. Então, a moral se desenvolve em 6 estágios ao longo da infância, da adolescência e da vida adulta. Então, os 2 primeiros estágios, que é na infância até a adolescência, são os ditos pré-convencionais, ou seja, antes das convenções sociais. A conduta moral, ou seja, aquilo que a gente acha que é certo e errado, é determinado pelos conceitos de fruição. Primeiro, a criança, ela estabelece o que é certo e o que é errado se ela for ser punida. Se eu fizer isso, eu vou ser punido? Alguém vai me bater? Vai acontecer alguma coisa comigo se eu fizer? Então, esse é o primeiro estágio, né? Depois você pula para a recompensa. Se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Aí, senão está mais pensando em punição. Se eu fizer isso, eu vou apanhar? Não, se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Ou se eu fizer isso, o que você vai me dar em troca? Você vai desenvolvendo a sua moral. Aí na adolescência da idade adulta você passa para os estágios chamados convencionais, a parte das convenções sociais. A sua conduta moral, a sua noção de certo e errado, ela vai considerar o que as outras pessoas julgam correto. O que o outro acha que é certo? Se ele achar que isso é certo, eu vou lá e fazer o que o outro acha que é certo. Não estou pensando de forma autônoma, independente, né? Depois, isso aí no terceiro estágio, os outros, o que eles acham que é certo e o que é errado. Então eu vou levar em consideração o que os outros acham, não o que eu acho. Depois, o que é a lei? Se é certo ou errado a partir da lei. Se eu fizer isso é legal ou ilegal? É de acordo com a lei ou vai contra a lei? Você depois dos 18 começa a pensar ali. Dos 18 você começa a pensar isso, né? Porque você pode ser preso. Peraí, isso é legal ou ilegal? É a favor ou é contra a lei? Se for contra a lei, vai dar legal para mim, né? Então, você pensa também na questão da manutenção da ordem social. Se eu fizer isso, vai dar merda? Se eu for dar merda, eu faço. Se eu for dar merda, eu não faço. Eu penso na ordem. Se eu fizer essa sala das contas, eu fico na sala dela. Vai dar merda. Você vai pensar também na manutenção da ordem. Agora, nos estágios mais avançados, que são os pós-convencionais, o indivíduo é o juiz definitivo da conduta moral. Então você passa a julgar não mais a partir dos cultos. Você não pensa agora se você vai ser punido ou não. Você não pensa agora se vai ter recompensa ou não. Você não pensa agora se o outro vai fazer alguma coisa em troca para você ou não. Você não pensa mais o que os outros acham que é certo e que é errado. Você não pensa mais se isso vai manter a ordem ou não. Você vai pensar mais se isso é legal ou não. Até porque algumas leis são injustas. Você vai pensar agora por si mesmo. Por exemplo, no século XIX a escravidão era algo certo, correto, legal. E aí quando você passa para o estágio pós-convencional, aí o pessoal prende. É certo manter as pessoas escravas? É certo punir fisicamente a pessoa porque ela não fez o serviço
que eu acho que ela tem que fazer? Vou espancar ela, chicotear ela no tronco? Será que isso é certo? Na época, mas não é certo. Você começa a questionar aquilo que é considerado certo. Se você não fazia, você ainda estava errado. Tem muita coisa que é legal, que está na lei, mas que é injusto, não é legítimo, que deveria ser questionado. Então você começa a questionar as regras vigentes. Se as regras vigentes elas não forem consistentes logicamente, né? Então o indivíduo começa a ser. Aí ele passa a pensar agora na sua própria consciência. Minha consciência dizendo isso aqui é certo ou errado. Não passa a julgar as coisas a partir de mim mesmo. E procurando princípios universais. Se eu tivesse no lugar da pessoa que está sofrendo isso. Por exemplo, na época da escravidão. A escravidão era considerada algo legal, correto na época. E se eu fosse um escravo? Será que eu achava isso naquela situação? Eu quero isso para os outros? Então eu começo a pensar agora mais numa perspectiva de universalidade, né? E não a partir mais das normas sociais. Peraí, não me importa mais com a lei e com a regra. Agora eu importo se isso para mim é certo ou errado. E se isso é universalmente válido. Peraí, aqui isso é certo, mas em outro lugar não é. Quem está certo? Aqui no Brasil, por exemplo, é legal a monogamia. Você só pode casar com uma pessoa. Se você casar mais com uma pessoa, vai constar crime lá no Brasil. Lá na Ásia, no Oriente Médio, os muçulmanos, o homem pode casar com várias mulheres. Em outro lugar na Ásia, são as mulheres que podem ter vários maridos. Quem está certo? Nenhum dos três, né? Se a pessoa quiser casar com quem ela quiser, com quantas pessoas ela quiser, se as pessoas também estiverem consentindo, né? Você pensa de forma universal, não quer impor. A gente pensar os outros não querem. Ele vai com base de religião, por isso que existe essa lei de casar com a pessoa. Não, mas aí você começa a questionar, quando você está no nível pós-convencional. Você começa a refletir, peraí, em alguns lugares isso é certo, em outros lugares isso é errado, em qual lugar está certo e está errado? Pode-se dizer que o pensamento moral gera parcialmente em suas próprias referências, conforme a gente vai evoluindo, e a nossa mente vai sendo ampliada, né? E aí a gente vai construindo a nossa argumentação moral, a justificativa para aquilo que a gente acha certo e errado. Então Mahatma Gandhi foi um dos poucos a alcançar os últimos estágios do movimento moral proposto aí por Kogo, né? Durante a vida adulta, o Gandhi, ele achou-se no dever de respeitar as leis. Ele começou a desrespeitar as leis britânicas. A Inglaterra dominava a Índia naquela época. E aí ele pregou a desobediência civil, ou seja, desobedecer às leis em forma de protesto contra a exploração que a Inglaterra fazia contra a Índia, né? Contra as leis injustas e opressivas inglesas contra os indianos. Então ele atingiu o último estágio aí, porque ele questionou as leis e as regras vigentes naquela época. Então quando você questiona as regras e as leis e mostra que elas são injustas e ilegítimas, você atinge os graus mais avançados de desenvolvimento moral, segundo Lawrence Kohlberg. Entenderam o conteúdo? Uma dúvida? Em qual estágio vocês acham que vocês estão? Eu estou naquele lá de... Você faz as coisas, estou pensando nas punições. Vamos ter que eu vou ganhar.